A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adulto, editada pela editora CPAD, lição de número 9, que está trazendo o título Uma visão bíblica do corpo. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 e nesse trimestre nós estamos estudando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já temos passado por 8 lições, nós já estamos passando, indo em direção ao término desse trimestre. E na lição de número 1 nós estudamos a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. E na lição de número 8, que foi a última lição que nós estudamos no dia 20 de agosto de 2023, trouxe o título Transgênero, que transrealidade é essa? E no próximo domingo, no dia 27 de agosto de 2023, estaremos estudando a lição de número 9, que está trazendo o título Uma visão bíblica do corpo. E o texto áureo nos diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios capítulo 6, os versículos de número 12 ao versículo 20, que nos diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E os hinos sugeridos para essa lição é os hinos de número 5, 159 e 581 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 9, uma visão bíblica do corpo, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. O comentário, a introdução, nos diz assim: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos.
Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. E a palavra-chave para essa lição é corpo. E no primeiro tópico vai trazer o título A Criação do Ser Humano. No primeiro subtópico, a origem da raça humana. No segundo subtópico, a constituição do ser humano. No terceiro subtópico, queda e restauração humana. No segundo tópico, vai trazer o título A Visão Bíblica do Corpo. No segundo subtópico, para a parte exterior do homem. No segundo subtópico, Templo do Espírito Santo. No terceiro subtópico, glorificado na ressurreição. No terceiro tópico, vai trazer o título A Visão Secular do Corpo. No primeiro subtópico, hedonismo e narcisismo. No segundo subtópico, erotização e libertinagem. No terceiro subtópico, liberdade e autonomia. E vindo agora para o livro de apoio, no capítulo de número 9, que está trazendo o título Uma Visão Bíblica do Corpo, nos diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Em vista disso, o homem deve viver em santidade, conforme menciona 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesse capítulo estudaremos a criação do homem do pó da terra e as características do corpo humano nas Escrituras, além de correlacionar esse tema com a visão secular na atualidade. O seu objetivo é apresentar a visão bíblica a respeito do corpo, o seu propósito e a sua glorificação final. Primeiro tópico, a criação do ser humano. Primeiro subtópico, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, conforme nós encontramos esse registro em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ensina que o Deus Trino criou todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo, conforme nós vemos referências em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 12, versículo 29, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 2, versículo 7, Hebreus capítulo 11, versículo 3 e Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A teologia sistemática pentecostal corrobora que a raça humana teve a sua origem em Deus, através de Adão, o primeiro homem. Adão foi feito em alma vivente, conforme Paulo menciona aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, conforme está registrado em Atos capítulo 17, versículo 26. O ser humano não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. O homem recebeu diretamente de Deus o sopro de vida em suas narinas, conforme nós temos esse registro em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Portanto, não há nas Escrituras Sagradas nada que apoie o darwinismo e as suas várias interpretações ineríticas. O homem e os animais surgiram na Terra da mesma forma como eles são hoje. Salienta-se que temos duas narrativas a respeito da criação da humanidade no livro de Gênesis. Ressalta-se que não existe contradição entre elas. Ao contrário,
Uma passagem complementa a outra. Dessa forma, a primeira narrativa declara resumidamente a intenção de Deus em criar a sua obra-prima, os seres humanos, e o propósito deles em governar as demais criaturas, conforme registra Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Logo após, o escritor bíblico ortografa em detalhes a criação do homem, registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e da mulher, no capítulo 2, versículo 21 e 22. Nessa compreensão, ratifica-se que Adão foi o primeiro homem a ser criado, conforme nós temos esse registro em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 19 e 20. A primeira mulher, Eva, foi formada do corpo de Adão, conforme nos registra Gênesis capítulo 2, versículo 22 e capítulo 3, versículo 20. O homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também é genérico, significando homens e humanidade, conforme registra Salmos 73, verso 5 e Isaías capítulo 31, versículo 3. Assim, homens e mulheres são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida, conforme registra Gênesis capítulo 2, versículo 7, parte B. O Senhor não fez isso com os animais. O sopro dele foi a outorga do Espírito, e isso distingue a humanidade dos demais seres criados. Segundo item, a constituição do ser humano. Elinaldo Renovato reitera que Deus fez todas as coisas do nada, e no caso do ser humano, tomando a matéria inanimada do pó da terra ou das substâncias químicas existentes na argila, pelo seu poder fez o homem, com a sua extraordinária complexibilidade espiritual, mental, moral e biológica, e assim o fez composto de espírito, alma e corpo. Já Ezequias Soares corrobora que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 3 e Salmo 78, versos 39, chamada homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta do espírito e da alma, conforme menciona 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo, conforme registra Hebreus capítulo 4, versículo 12. A parte exterior do ser humano veremos de modo específico a seguir no ponto 2 desse capítulo, com o subtítulo O Corpo Humano na Bíblia. Quanto à parte interior, nossa declaração de fé leciona que, praticamente, tudo que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Às vezes o ser humano é tido como corpo e alma, conforme Mateus capítulo 10, versículo 28, e outras vezes corpo e espírito, Tiago capítulo 2, versículo 26. Deus é revelado como espírito em João capítulo 4, versículo 24, e alma em Isaías capítulo 42, versículo 1. Essa interligação às vezes confunde os termos alma e espírito, mencionado em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47. Entretanto, eles são distintos entre si. O Espírito Santo opera por meio do espírito humano, Romanos capítulo 8, versículo 16. Mas isso nunca se diz com respeito à alma humana. A Bíblia fala sobre o homem perder a sua alma, em Mateus capítulo 16, versículo 26. Essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito. A alma e o espírito são substâncias espirituais incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis.
são os dois lados da substância não física do ser humano, o homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16. Com essa assertiva, a tricotomia honra as escrituras e harmoniza com ela, pois, de acordo com a Bíblia, o homem tem uma constituição tríplice. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que o Espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição, conforme menciona Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 42. Terceiro subtópico: queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado, conforme registra Romanos capítulo 7, versículo 20 a 23. Essa verdade assinala que todos somos pessoas decaídas, e isso inclui a nossa mente, as nossas emoções e nossa vontade e nosso corpo. Mas esse fato não sinaliza que todos os seres humanos sejam potencial e extremamente maus, e sim que todos os seres humanos não são tão bons quanto precisariam ser. Isso acontece pelo fato de a corrupção do gênero humano atingir o homem em toda a sua composição, espírito, alma e corpo, conforme menciona Romanos capítulo 2, versículo 9, capítulo 8, versículo 10 e 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Nesse aspecto, Timothy Monell arrasou que, embora constituído de 3 substâncias, aquilo que afeta um elemento do ser humano afeta a pessoa inteira. O que toca numa parte afeta a totalidade. Nessa perspectiva, o interior do homem não pode estar à parte do seu exterior. A vida espiritual não pode estar desassociada do corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, conforme menciona Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Não obstante, a natureza humana por si própria é incapaz de viver esse padrão de santidade exigido por Deus. Desse modo, o homem não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. João capítulo 6, versículo 44. O ser humano não possui fé salvadora em si mesmo, nem no poder do seu livre-arbítrio. Assim sendo, nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o que é bom não somente está ferido, aleijado, enfermo, distorcido e enfraquecido. Ele também está aprisionado, destruído e perdido. Apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada. Foi, no entanto, desfigurada a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. Não obstante, com a vida escondida em Cristo, em Colossenses capítulo 3, versículo 3, uma conduta irrepreensível é requerida ao cristão tanto no espírito como na alma e no corpo, conforme menciona 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Significa que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Contudo, em nossa trajetória cristã, continuamos sendo santificados, mas nunca chegaremos à santificação total até chegarmos ao céu. Quer dizer que, somente no fim do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será finalmente restaurada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Segundo tópico, o corpo humano na Bíblia. Primeiro subtópico, parte exterior do homem. No Antigo Testamento, a palavra hebraica nespes é traduzida como corpo 4 vezes. Contudo, a sua tradução mais comum é alma, 428 vezes, e vida, 119 vezes. Talvez a palavra passar
carne seja o que mais se aproxima da distinção entre corpo e espírito. No Novo Testamento, o termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, conforme Mateus 10, versículo 28, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38. A palavra carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas capítulo 24, versículo 39 e Atos capítulo 2, versículo 31. Ambos indicam a parte visível e material da natureza humana. Na nossa declaração de fé, traz a seguinte definição: o corpo é o invólucro do espírito e da alma. Gênesis capítulo 35, versículo 18 e Daniel capítulo 7, versículo 15. É a parte física, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne como criatura perecível, porque toda a carne é como erva, conforme Pedro mencionou em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Rejeitamos a ideia de ser o corpo, a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 e capítulo 6, versículo 19. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará, conforme registra 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Michael Pirner descreve o corpo como 3 características. Primeiro, casa ou tabernáculo, mencionado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. É a tenda na qual a alma do homem, qual peregrina, mora durante sua viagem no tempo para a eternidade. A morte desarma-se e a barraca e a alma parte. Segundo, invólucro. Daniel capítulo 7, versículo 15. O corpo é a bainha da alma. A morte é o desembainhar da espada. Terceiro, templo. O templo é um lugar consagrado pela presença de Deus, um lugar onde a onipresença de Deus é localizada. Quando Deus entra em relação espiritual com a pessoa, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Esses conceitos não reduzem o corpo humano a um simples tabernáculo, e nem tampouco o corpo é coisificação ou coisificado, como argumentam alguns. Reitera-se que o credo oficial das Assembleias de Deus rejeita a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau ou insignificante. Quando a Escritura descreve a carne ou o corpo em sentidos negativos, na minha carne não habita bem algum, conforme Paulo menciona em Romanos capítulo 7, versículo 18, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente do corpo físico. Reitera-se que o corpo dos salvos será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. Segundo subtópico, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, conforme Paulo mencionou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Não por acaso, Paulo enfatiza que as obras da carne manifestam-se com pujança na área sexual, as quais são prostituição, impureza, lascívia, registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Deus, porém, planejou o corpo humano para ser dedicado a ele e não à imoralidade sexual. O corpo é para Deus, está destinado à ressurreição e será transformado na vinda do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. O corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido, e não em depravação sexual. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. A passagem sinaliza que é inconcebível alguém em uma união tão próxima com Cristo viver ao mesmo tempo unido à luxúria e à licenciosidade. O comentário de aplicação pessoal avalia que
Paulo queria que os seus leitores enxergassem a perversão que seria usar um corpo dado por Deus para cometer o pecado sexual com uma prostituta, talvez até uma prostituta do templo pagão, o que tornaria o pecado sexual uma forma de idolatria. Esses pecados não são meramente físicos, eles têm um forte efeito sobre a vida espiritual da pessoa que o comete. Eles são profundamente emocionais e até místicos, no caso da união criada entre os parceiros sexuais. As consequências de tais pecados são profundas. Nessa compreensão, aquele que comete o pecado da imoralidade sexual junta-se ou une-se em conjunção carnal com um parceiro ou uma parceira, que não seja o seu cônjuge. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Em contraste, o cristão está unido ao Senhor em união com Cristo, sendo feito participante do seu espírito pela fé. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. A dádiva e o prazer da relação sexual possui aprovação divina somente na união matrimonial, conforme registra Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nesse sentido, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, literalmente significa proibido de práticas imorais, conforme registra Romanos capítulo 6, versículo 13 e 19, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16. O texto bíblico enfatiza que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, e também Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Assim, o pecado sexual torna-se uma violação contra o próprio corpo, que pertence a Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Nessa dissertação, Paulo ratifica o que já havia ensinado, isto é, que os cristãos tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e capítulo 6, versículo 19, e Efésios capítulo 2, versículo 22. Assim sendo, o apóstolo reitera que o corpo não nos pertence, mas pertence a Deus, pois não sois de vós mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, parte B. Isto porque um resgate de alto preço foi pago por Cristo, conforme registra 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, parte A, e capítulo 7, versículo 23, e 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Desse modo, o corpo deve ser santo e usado para glorificar a Deus. Por consequente, o corpo como santuário nunca deve ser profanado ou avaliado ou habitado por impureza alguma. Terceiro subtópico: glorificando ou glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, conforme registra Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. O império da morte, sob o comando de Satanás, relaciona-se ao seu nefasto estratagema de introduzir o pecado no mundo, uma vez que o pecado reinou pela morte, conforme Paulo menciona em Romanos capítulo 5, versículo 21, e a morte provém do pecado, Tiago capítulo 1, versículo 15. Não obstante, a vitória de nosso Salvador Jesus Cristo aboliu a morte e garantiu nossa ressurreição. No entanto, apesar de o diabo e da morte terem sido derrotados por Cristo na cruz, tanto o diabo como a morte permanecem atuando na humanidade. Romanos capítulo 6, versículo 12, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Os efeitos totais da vitória de Cristo serão plenamente percebidos por ocasião do retorno do Senhor, quando os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isto, que é mortal, se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 54. Não obstante, há um estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo, onde o imaterial, espírito e alma,
subsiste de modo consciente e onde o corpo volta ao pó da terra. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 31 e capítulo 16, versículo 22 a 31. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Por isso, a verdadeira etapa de nossa salvação é a glorificação. Romanos capítulo 8, versículo 30. Nela estão inclusas a redenção e a transformação de nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 23 e Filipenses capítulo 3, versículo 21. O comentário bíblico pentecostal leciona que a mudança que acontece é mais do que uma reanimação ou ressurreição de um corpo morto. É a transformação pela qual o corpo é ressuscitado em incorrupção, isto é, não é mais sujeito à morte e à deterioração. Paulo estaria então exortando os crentes a se amoldarem à imagem de Cristo, aconselhando-os a se prepararem para o futuro. A conformidade completa à imagem de Cristo, porém, não pode ser alcançada nesta vida. Acontecerá na parousia. O apóstolo João disse que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, versículo 2. A salvação, portanto, começa com um ato jurídico, justificação, prossegue em processo vitalício de afastar-se do pecado, santificação, e culmina com o nosso corpo transformado num corpo incorruptível e imortal, glorificação. Ratifica-se que a glorificação ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar, conforme menciona 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44 e versículos 52 a 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido, conforme registra 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Terceiro tópico, a visão secular do corpo. Primeiro subtópico, hedonismo e narcisismo. O hedonismo alega que o objetivo da vida é a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. Essa mentalidade foi desenvolvida por Aristipo de Cirene nos anos de 435 a.C. a 356 a.C., fundador da escola cirenaica. Na ética hedonista cirenaica, cabem todos os excessos, visto que o fim da ação proposta é todo e qualquer prazer que resulta da sensação. Nesse aspecto, tudo é permitido, tais como a prática da imoralidade e dos vícios em geral. O narcisismo reflete o mito grego de Narciso. Relata a mitologia que, um dia, ao debruçar-se sobre um lago, Narciso viu o seu próprio rosto refletido na água. Sem saber que o reflexo era do seu próprio rosto, ele imediatamente se apaixonou pela imagem. Narciso ficou naquele lugar hipnotizado, dias e dias, sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido voltado para as águas. Esse foi o castigo de Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Desse modo, narcisismo é a alusão à pessoa que tem amor excessivo por si mesma, extremamente vaidosa e egocêntrica. Tal conduta prima pela autoexaltação e sentimento de superioridade. No contexto dessa abordagem, refere-se ao indivíduo que persegue incessantemente o corpo ideal por meio de boa estética a qualquer custo, e que se porta com ostentação em busca da autorrealização de ser admirado.
Em oposição a essa cultura, Paulo ensina que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, parte A. Indica que os crentes não devem cometer certos atos para que não estejam escravizados àquilo que não convém. Zelar, cuidar e manter o corpo saudável são formas de glorificar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 29. Contudo, na busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo, que juntos resultam no culto ao corpo, são incutidos na sociedade como modelo de bem-estar. Segundo subtópico, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, conforme nos registra Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Não se trata, portanto, de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27 e Hebreus capítulo 13, versículo 4. Todavia, em nossos dias, tem-se percebido o abuso da grande mídia em veicular e induzir cada vez mais a erotização e a libertinagem. A sensualidade do corpo humano é explorada nos filmes, novelas, artes, músicas e literaturas, dentre outros meios. O objetivo é de sedução e estímulo da sexualidade e das suas práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, a conduta sexual desregrada e imoral prolifera assustadoramente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Os desafios de nossos tempos são cada vez maiores. O casamento e o divórcio estão banalizados e deturbados. Mateus capítulo 19, versículos 7 e 8. Muitos estão chafurdados no pecado de adultério e escravizados pela pornografia. Mateus capítulo 5, versículo 28 e capítulo 19, versículo 9. Na sociedade depravada, o sexo grupal, o swing, troca de casais, são praticados e estimulados. O vocabulário é permeado de palavras de lascívia e expressões maliciosas. Colossenses capítulo 3, versículo 8. As crianças estão sendo submetidas à erotização precoce no ambiente escolar por meio da imposição da ideologia de gênero. Diante disso, Paulo adverte os cristãos para que fujam da imoralidade sexual. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a parte A, na Nova Versão Internacional, e orienta o crente salvo dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, parte B. Isso significa que todas as coisas estão em nosso poder, mas não podemos ser colocados sob o poder de nenhuma delas. Assim devemos estar alerta quanto aos desejos que podem ter domínio sobre nós. Terceiro subtópico: libertinagem e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, conforme Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e autogovernar-se. Sim, somos livres, porém qualquer ato nosso será alvo do juízo divino, conforme registra Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. O comentário bíblico discorre: Deus é um Deus santo e ele está preocupado com a santidade ética dos homens. Ele vai trazer a juízo toda a obra, até mesmo tudo que está encoberto. Cada ato e cada pensamento do homem, tudo vai ser julgado, tendo como base se foi bom ou mal. A igreja em Corinto estava fazendo mal uso da sua liberdade em Cristo. Alguns dos seus membros
colocaram-se acima das limitações morais e sentiam-se no direito de fazer o que quisessem com os seus próprios corpos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 6 e 13. O apóstolo já havia tratado desse problema na igreja na Galácia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nos seus ensinos, Paulo orientava-os a controlar os apetites carnais. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que o homem deve usufruir de liberdade incondicional para descobrir o sentido da vida. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, os seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, prostituição, droga, suicídios assistido, entre outros. Contrário a esta falsa ideia de liberdade, a palavra de Deus assevera que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 34. O comentário bíblico Moody arrasou que a indulgência em um hábito que se apossa de alguém não é liberdade, mas escravidão. French Ayrton assegura que aquele que excetua ou exercita a liberdade desenfreada torna-se realmente um escravo dessa liberdade, que não é outra coisa senão libertinagem. Conclusão. Criado da terra à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo, conforme registra 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos cometer pecado com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 17. O corpo é a morada do espírito, que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19. O corpo do santo será glorificado na vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado por aqueles que pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio da lição de número 9, Lições Bíblicas Adultos, editada pela editora CPAD, que trouxe o título Uma Visão Bíblica do Corpo. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, que vai estar trazendo o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.